bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Nazareno Júnior, formado em Ciências Atuariais em 2002. O Nazareno já tem mestrado em Economia pelo CAEM e trabalha há 15 anos na Unimed Fortaleza. Hoje ele ocupa o cargo de gestor atuarial e está aqui para compartilhar uma experiência linda com todos nós. Nazareno, obrigada pela presença, muito feliz com a indicação da professora Alane Siqueira e obrigada por abrir a agenda para o nosso projeto. Imagina, eu que agradeço, professora, fico extremamente lisonjeado e honrado por estar participando desse grande projeto e parabéns e, obviamente, agradecer também a professora Alane pela indicação. Obrigada. Então, vamos começar me contando como foi tua vida na universidade, como foi resolver fazer ciências atuariais e o que é, afinal, né? O que significa ciências atuariais? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? É verdade. Na verdade, assim, eu entrei na Universidade Federal do Ceará na década de 90, né? Então, década de 90, a gente dificilmente tem uma criança que, naquela época, mãe, pai, eu quero ser um atuário, né? Principalmente aqui em Fortaleza. Mas o que aconteceu foi porque eu conheci totalmente por acaso a ciência. Sempre gostei muito de matemática no colégio, mas gostava de matemática e gostava também de leitura também. Por essa questão da leitura, uma matéria que me chamava muita atenção era história, tá? E nessas tentativas, né, eu fui para direito, tentei história também, não passei. E numa determinada ocasião, fazendo cursinho para tentar novamente o vestibular, reencontrei uma amiga do colégio e ela disse, olha, por que você sempre gostou muito de matemática no colégio, por que você não tenta ciências atuariais? Aí eu, e o que é isso? Na verdade, eu já tinha tido um pequeno contato no colégio também, porque um amigo também tentou, mas não passou e eu, na ocasião, questionei. O que é isso? E aí ele disse, cara, eu não sei, mas vou tentar porque uma prima minha e ela está se dando muito bem no mercado. Aí morreu o assunto. E aí essa minha amiga lá no cursinho me deu a brilhante explanação, né, da seguinte forma. Faz ciências atuariais, que é a junção de economia, administração e contabilidade. É tudo junto. Bom, com muita estatística. Não chegou nem dar essa dica, né? Mas beleza, aí eu fui estudar, fui pesquisar sobre e realmente achei bastante interessante. Fiz o vestibular, passei, inclusive as específicas matemática e história, quer dizer, coincidência casou boa. Perfeitamente. E, bom, comecei a universidade, comecei o curso e confesso que o primeiro ano foi um pouco nebuloso, assim. A gente tinha uma noção, mas não sabia de fato o que é que o atuário fazia. A partir do ano e meio, lá no terceiro semestre, né, terceiro período, a gente começa, na minha época, né, a gente começava então a entrar, de fato, mergulhar no cálculo atuarial, no famoso cálculo atuarial, que nada mais é do que uma mescla entre finanças e probabilidade. Então, tudo que envolve probabilidade, tudo que envolve riscos financeiros, riscos de um modo geral, o atuário calcula. Na verdade, o que é que o atuário faz? Ele materializa o risco em valor. Ou seja, os mercados tradicionais do atuário são basicamente aquelas empresas onde ela tem um passivo probabilístico, né? Ou seja, seguradoras. Por quê? Porque existe um comportamento no sinistro do carro, por exemplo, quantas batidas ocorreram, quantos incêndios ocorreram, quantos assaltos, furtos, etc. Quando você vai para seguro residencial, quantos incêndios, tudo isso envolve risco, né? E esse risco você pode materializar através de um valor. Então, por exemplo, eu trabalho na saúde. Então, na saúde, a gente materializa esse risco num valor de preço. Por quê? Porque a pessoa, quando compra um plano de saúde, ela paga primeiro o preço e as coberturas, o que ela vai utilizar é a posteriori. Então, quer dizer que vocês calculam a probabilidade de, ao longo da vida, aquele titular do plano de saúde, via usar o plano,
Com base nesse futuro, você calcula o valor presente do plano. Do plano. E aí os ramos tradicionais, né, só para complementar aqui, é previdência, tá? Previdência complementar, previdência social, as seguradoras, os planos de saúde. Então, quando a gente vem estudar aqui na faculdade, a universidade vai te dar o ferramental, né? O ferramental para quê? Para você entender e fazer todos esses cálculos, basicamente para este mundo probabilístico, tá? É claro que todo ramo de atividade existe o seu risco, né? Todo ramo de atividade, os custos principalmente, ele tem uma certa volatilidade, uns bem mais e outros menos. Então o atuário entra nesse circuito para entender os dados. A gente está falando muito de ciência de dados hoje, mas o próprio atuário já é um cientista de dados há muito tempo, porque a gente se utiliza dessas informações para tomar uma decisão, para ajudar a tomar uma decisão. Tá? Quer dizer que a culpa do preço do plano de saúde é sua? Eu imaginei que a gente ia trocar nesse assunto. É um assunto polêmico, mas, na verdade, meia culpa, né? Porque, na verdade, a gente não pode deixar de colocar também neste cálculo a questão mercadológica, né? Porque, senão, a gente não vai conseguir sobressair com a concorrência, né? Então, o conservadorismo atuarial ele tem que ser ponderado com questões mercadológicas também. Então, tudo tem que ser mínimo aceitável, né? Mas que também não deixe de ser vendável, digamos assim. Então, basicamente é isso. Então, a universidade te dá esse ferramental, né? Só que existe uma tendência da ciência vir a se ampliar um pouco mais. Porque, veja, o curso aqui de Ciências Atuariais da UFC foi o primeiro do Nordeste, né? Então, na minha época, né, em 2002, ainda tinha aquele conceito de que aqui no Ceará, quem se formasse em Ciências Atuariais já estava de mala pronta para desbravar outros horizontes. Não tinha mercado aqui. Aqui era muito pequeno, né? Muito pequeno. Tinha poucas consultorias e alguns fundos de pensão, né? Que é a previdência complementar, né? E surgiu, então, a vaga na Unimed, porque não em 2002, eu ainda passei para outros locais também, mas houve uma regulamentação desse setor, né? Ou seja, o mercado de saúde suplementar, que são esse mercado de operadoras, eles existem há muito tempo. Ou seja, tem operadoras que existem desde a década de 60. A primeira Unimed a ser construída, elaborada, foi a Unimed Santos, em 64, se não me falha a memória. Então, a Unimed Fortaleza tem 41 anos, ou seja, foi construída, né, nasceu em 78. E o que aconteceu? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, é o órgão regulador, no final aí do governo FHC, ele criou agências, né, reguladoras, onde eles foram estudar alguns mercados mais complexos, né? E saúde suplementar é muito complexo, né? A saúde em si é muito complexo. E aí, quando veio a legislação disse assim, esse documento tem que ser assinado por um atuário. Esse relatório tem que ser assinado por um atuário. Esse documento... Aí todo mundo, o que é isso? Né? Cadê esse atuário? Cadê esse povo? O que é atuário? Cadê esse povo? Então, naquela época, explodiu exponencialmente a quantidade de trabalhos para o atuário naquela época, porque foi uma exigência do governo e as empresas tiveram que se adequar. Até então, quem ditava as regras era o próprio mercado, e aí vieram diversas regras, diversos controles para organizar, né, o mercado, e aí, com base nisso, começou então a entrar a figura do atuário para quê? Para materializar o risco em valor, para que a tomada de decisão e as informações que assim as operadoras tomam decisões e planejam, né, o futuro, etc., tivessem baseada no mínimo atuarial possível, né? Obviamente, ponderando o conservadorismo com o mercado. A gente não pode só pensar no conservadorismo. Perfeito. Nazareno, como é a teoria na prática? Juntando assim, seu tempo de faculdade, quando você se viu de fato fazendo um trabalho de atuário, como é a teoria na prática? Muito bacana. Apesar de eu já ter um pouco mais de tempo na Unimed, eu já passei por alguns outros locais, né? E como o curso de Ciências Atuariais ele é muito forte com estatística, aí eu vi na Unimed mesmo a máquina funcionando, como tem coisa para aprender. É um mercado muito dinâmico, é um mercado realmente apaixonante, porque eu consegui, na época, para mim, eu me senti um pouco frustrado, porque
estava muito envolvido com aquela questão de não ter saído de Fortaleza, mas na verdade hoje eu entendo que aquilo ali foi uma baita oportunidade que caiu no meu colo de graça para eu estar trabalhando com atuária, né, que é uma ciência que eu sou apaixonado, e também com saúde suplementar, que aos poucos eu fui entendendo e fui me apaixonando e vendo assim, diante de tanto dinamismo, de tantos riscos envolvidos, né, para esse mercado. E já está há 15 anos na Unimed. Isso, né? Exatamente. Agora eu tenho uma curiosidade com relação a uma frase que está na sua camisa, valor futuro atuarial, colaboração e compartilhamento, porque, como você falou, as ciências atuariais olha para frente para trazer a valor presente, mas aí o valor é futuro. Isso. O que isso significa de fato? Muito bom. Na verdade, isso aqui é um conceito, né? É um conceito idealizado, né? Que... Você que criou? Sim, eu idealizei para que a gente conseguisse concretizar uma ideia nova de futuro, né? Na verdade, presente, mas com um olhar no futuro. Os atuários, né, pelo menos na minha percepção, tá? Não é a verdade absoluta, mas na minha percepção, eu sempre achei que os atuários eram muito fechados, eram muito corporativos, eram muitos assim, eu quero garantir o meu emprego e, né, naquela época principalmente, eu quero garantir o meu emprego e se eu estiver bem no mercado, ótimo. Eu vou ajudar da forma como eu posso ajudar, mas não de forma muito aberta, se assim podemos dizer. E aí, em 2009, né, nessas idas e vindas aqui para a faculdade, né, repito, eu sou muito grato e muito feliz desses convites, né, para retornar a essa casa. E em 2009, mais ou menos, a coordenadora Iana, na época aqui do curso, me convidou. Olha, saúde suplementar é muito novo e tal, vem aqui dar uma palestra para a gente. E eu fiz uma palestra para cá. Adorei, assim, achei sensacional, fiquei muito nervoso. Pô, eu vou dar uma palestra, como é que pode... Não, falar em público, não, que é isso, não, meu negócio aqui é ficar atrás do computador, calculando e tal. E me arrisquei, né? O atuário tem que arriscar, mais né? uma vez, né? Me arrisquei nessa pegada, digamos assim. E aí fiz essa palestra e gostei. E começou a vir uns feedbacks positivos, rapaz, Nazareno, pô, legal, cara. Aí o pessoal tirando dúvida comigo e eu achei muito bacana. Essa palestra de 2009, eu condensei ela num PDF, num material, e coloquei lá no meu Orkut, dizendo, quem quiser o download desse material, me manda um e-mail que eu mando. Aí uma professora lá da Paraíba estava estudando para fazer um concurso para ser professora efetiva lá e caía lá, porque era o departamento, tinha também ciências atuariais e ela precisava ter uma noção. E aí ela baixou e começou a tirar dúvida comigo. Aí aí passou meses, mas a provisão e não sei o que e tal. E aí o que aconteceu? Ela passou no concurso e ela disse, olha, no próximo evento que tiver de atuária eu vou lhe chamar. E me chamou. Então eu fui lá palestrar em 2013, fiz parte lá do simpósio, que é um evento eminentemente nordestino, né? Ele percorre essas capitais que eu falei. E a gente foi lá palestrar de novo, aí comecei a conhecer outras pessoas, comecei a conhecer outros alunos, outras pessoas de outras capitais, e aí fui me apaixonando por este compartilhamento, né? E aí, num belo dia, fui convidado para ministrar um curso lá no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Atuária, né? E na volta eu postei uma foto, aí já mais atualizado, no Facebook, né? Que eu uso muito as redes sociais para isso aqui. E aí um amigo meu que se formou comigo, o Ávila, né? E o Ávila disse assim, cara, que bacana esse trabalho que você está fazendo, eu estou te acompanhando aí de vez em quando pelas tuas redes e você está fazendo um excelente trabalho, porque o atuário sempre foi muito fechado, você está quebrando esse paradigma. Pronto, aí quando ele falou isso, caiu a ficha. Cara, muito obrigado, Ávila, porque na verdade era isso, era só uma palavra dessa que estava faltando para eu concretizar esse negócio. E aí o tempo foi passando, aí pronto, aí eu comecei a escrever artigos, né? Hoje eu tenho mais de 130 artigos publicados, tem palestras, tem vídeos no Instagram, né? Eu tenho uma série que se chama Assuntos Atuariais, aí eu convido inclusive outros profissionais para falar de um assunto específico, e aí eu gosto muito de conectar o futuro. Entendeu? Então, por isso que o nome é Valor Futuro Atuarial, porque o compartilhamento, ou seja, a disseminação da ciência atuarial para a sociedade, ou seja, você dá uma conotação de risco, porque, infelizmente, a gente está numa sociedade que não tem muito planejamento, né? Não tem muito planejamento financeiro, não tem muita percepção de gestão de risco, né?
a gente não tem muita visão de futuro, assim. Geralmente a gente está vivendo ali mais... Eu falo de um modo geral, né? Óbvio que existem as exceções, mas de um modo geral, a maioria da população não tem muito essa visão, né? É óbvio que nós devemos ressaltar aqui, ressalvar as diferenças, né? Enfim, as precariedades, mas, enfim, no modo geral a gente não tem. Então, eu comecei a perceber, poxa, a ciência atuarial pode ser uma ponte, não só para disseminar o curso em si, né? Mas também para que a gente faça a disseminação da gestão de risco como um todo. Porque apesar da gente entender e estudar aqui na universidade a questão mais da previdência, dos seguros e dos planos de saúde, todo o mercado tem risco. E nós, como seres humanos, como pessoa física, também estamos a qualquer momento participando de vários riscos, não é verdade? Então é essa conotação. Então o valor futuro atuarial é exatamente isso, é uma ideia, um conceito, podemos dizer assim, novo, que é o conceito de você colaborar e compartilhar o conhecimento, principalmente com essa questão da gestão de riscos, se utilizando da ciência atuarial. Muito bacana. Que aula, Nazareno. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com a sua presença e por essas ideias, por essa aula, por esse esclarecimento sobre a função de um atuarial. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, né, agradeço demais, estou muito honrado novamente em voltar a essa casa e poder participar desse projeto excelente. Eu vi também as entrevistas dos outros profissionais que passaram aqui e fico muito lisonjeado por ser um dos que está aqui para contribuir com esse grande projeto. Muito obrigado e agradecer novamente a professora Alane pela indicação. Inclusive, eu quero fazer menção ao professor Emílio Recamonde e agradecer, porque foi o fundador, de fato, do curso. Eu lembro que eu ainda estava fazendo mestrado em São Paulo, na década de 90, e um dia eu cheguei, ele estava em cima de uma escada, com um martelo e um prego na mão, pendurando lousa para o curso que ia começar. Então, professor Emílio, aproveita esse canal para declarar minha admiração e meu amor e minha gratidão pelo senhor. Então, professor Emílio Recamonde é o grande mentor intelectual de tudo isso. Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Arriscou. Ele é genial. Então, mais uma vez, obrigada. Gente, aproveita e compartilhe essa entrevista maravilhosa que eu amei, gostei demais de conversar com o Nazareno. E se inscreve no nosso canal, curte e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Vai ser difícil cortar, porque só tem coisa boa. O que significa isso? Não, mas espera aí, antes eu expliquei assim, o atuário pensa, professor Emílio Recamonde, porque foi bom que ficou espontâneo, aí depois eu só volto, né?